Queridos, é o seguinte, nessa noite, eu penso que eu estou entrando agora num novo ciclo, novo tempo ministerial. Eu estive no Rio de Janeiro, sentado aos pés de um homem de Deus que tem implantado mais de 30 mil igrejas no mundo. Acredite, 30 mil igrejas. O nosso alvo como Paz Church é 100 mil igrejas no mundo, até a vinda de Jesus, né? 100 mil igrejas. Esse homem já tem implantado 30 mil igrejas. Então vale a pena sentar, né, aos pés de um homem desse para ouvir. Então foi um momento muito profético, muito poderoso ali no Rio de Janeiro. Inclusive tive que deixar o Marcos, lamento muito, mas ao voltar, vou assistir todas as palestras do Marcos. Ele ficou lá e tudo que o Marcos compartilhou também com a gente lá em Belém, foi como luva de tudo aquilo que eu ouvi também lá no Rio de Janeiro, graças a Deus. Então, queridos, o Senhor tem vindo para mim já pela terceira vez, e Ele tem dito assim para mim: pregue sobre o chamado. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Eu acho que, eu não sei por quanto tempo que eu vou ficar nisso, mas de repente, chamado de Jeremias, o chamado de Moisés, o chamado de Paulo, enfim, o chamado de Pedro, Tiago, João, enfim, por toda a Bíblia, o chamado de Timóteo. Então eu estou nesse momento, sabe, de pregando sobre o chamado para a igreja. E uma das perguntas que eu fiz para o Senhor, eu disse: mas por que sobre o chamado? Ele disse: é porque eu quero confirmar chamados, e eu quero chamar mais os meus filhos. Eu me pergunto, por que eu faço o que eu faço, né, sem cessar por 36 anos? O que me leva? O que arde? O que queima dentro de mim, que me faz ficar e ir por 36 anos? Já 36 anos. Eu espero que o Senhor dobre esses 36 anos, né, minha oração. Inclusive, por causa do chamado, isso me leva a ter restrições, me leva a estar na academia, me leva a malhar na academia, não só para ter o corpo sarado, o corpo perfeito. Não é nada disso, é porque eu tenho um chamado de Deus. E teve um homem de Deus chamado Jonatas Edwards, que ele morreu com 36 anos, e ele, no seu leito de morte, ele disse assim: Deus me deu uma mensagem, e me deu um cavalo para pregar a mensagem, e eu matei o cavalo, e agora não posso mais levar a mensagem. E com essas palavras, Jonatas Edwards, ele morreu com 36 anos. Então a gente tem que se cuidar, amém? Tem que se cuidar, tem que malhar, tem que correr, tem que cuidar do que come, mas também tem que cuidar do que está comendo você por dentro também. Tudo isso você tem que cuidar, da sua saúde mental, psicológica, que eu diria que isso que está comendo alguém por dentro, né? Não é só o que se come, mas é o que está comendo a pessoa por dentro. Então, nessa noite, eu quero compartilhar sobre o chamado de Moisés. Para mim é um dos clássicos da Bíblia. E eu quero começar compartilhando assim um pequeno testemunho do meu próprio chamado. Eu lembro que essa família Uber abastecia o carro comigo. Eu trabalhava na época, com 19 anos de idade, eu trabalhava num posto de gasolina. E eles sempre iam comigo, sempre sorrindo, sempre felizes, sempre alegre, para a gente pregar para alguém. Não precisa só começar a pregar mesmo. Basta você mostrar o sorriso de Jesus, o carinho de Jesus, o amor de Jesus, e andar cheio de Jesus, que você vai começar a atrair pessoas para Jesus. E ele chegava comigo e eu notava que tinha alguma coisa diferente. E eu via que o Pasmobil, que era tipo um ônibusinho, passava todo sábado, e aquela galera toda empolgada ia para os cultos da Igreja da Paz. E quando foi um dia, ninguém me convidou, ninguém me falou nada. Eu disse: eu vou lá nessa igreja. E quando eu falei isso para minha mãe, ela disse assim: que alma que vai se salvar? Porque igreja para mim não era assunto, não era conversa minha de vou para a igreja.
não caía em igreja, totalmente perdidão no mundão. Mas nessa noite eu fui, e eu ficava perguntando assim, cara, como é que Deus revelou isso para esse pregador aí? Era o pastor Timóteo, né? Como é que esse cara está falando a minha vida? Esse cara está contando os meus medos, os meus temores, as coisas que eu tento esconder dessa turma aí fora, porque essa turma aí fora é só cobra engolindo cobra. Você não pode demonstrar medo e fraqueza, é cobra engolindo cobra. Então esse cara agora está mexendo comigo, está falando dos meus medos, dos meus temores. E o resultado disse que naquela noite eu fui achado por Jesus. Eu dei minha vida para Jesus, e algo muito poderoso aconteceu dentro de mim. Menos de uma semana eu fui convidado para ir no monte. Aquela crentaiada, né, jovem, me levaram para o monte. É tudo novo, tudo tão estranho. Era algo assim que às vezes eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a fazer minhas orações, o que está acontecendo? Eu não entendo o que está acontecendo. Aí fomos para o monte, e lá no monte o pastor Eibe compartilhou sobre o batismo do Espírito Santo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu não entendia que Deus estava me chamando, mas já era Deus me chamando ali. Naquela noite eu fui batizado do Espírito Santo. Foi algo muito poderoso, muito forte. E eu que era muito tímido, muito encaramujado, muito na minha, sabe, meu Deus do céu, daqui a pouco, quando eu vou descendo do monte, alguém me aborda e diz assim, olha, sábado que vem nós vamos estar fazendo uma fogueira na praia, o galerão vai estar todo lá de jovens, você poderia compartilhar o seu testemunho? Meu Deus, menos de quer dizer, 2 semanas. E eu disse, tudo bem, legal. E depois, só comigo, o que eu fiz, cara? Que eu estou chegando. Aí o pastor Timóteo até depois encostou em mim, achando que eu era dissidente de alguma outra igreja evangélica. Eu nunca fui em igreja evangélica, essa é a primeira. Eu nunca fui em igreja evangélica, porque daquela noite, quando eu fui falar para os jovens da frente daquela fogueira, algo sobrenatural estava dominando a minha vida. E eu comecei a pregar. Naquela noite eu comecei a pregar. Eu nem dava conta de mim, eu falando, e simplesmente parece que a boca estava automática, falando, contando. Eu não estava citando versículos da Bíblia, porque eu não sabia. Eu não estava citando capítulo, nem versículo, nem nada. Eu só estava contando o que Deus estava fazendo já dentro de mim, o que estava acontecendo dentro de mim. E eu lembro, 2 meses depois eu batizei. E no testemunho antes do meu batismo eu disse, eu quero ser um pastor. Tudo isso era Deus me atraindo para Ele, para o ministério. Só que, vamos ser honestos, eu não sabia. Eu prometo para vocês que se o Senhor me mostrasse a próxima curva do que é ser pastor, eu teria fugido desse chamado. Vamos ser honestos. Talvez o Moisés, quantas vezes, até teve um momento que o Moisés disse, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor disse, tudo bem, eu vou providenciar 70 homens para caminhar com você. Eu converso com colegas pastores, agora eu não posso citar nomes, mas um que assumiu um trabalho muito grande da nossa igreja. Eu conversando com ele, ele disse, Gerildo, eu te prometo, cara, que se eu soubesse, cara, eu teria fugido. Ainda bem que Deus não mostra, porque se Ele mostrasse, eu teria fugido do chamado. E aí, parece que eu estou trabalhando contra mim mesmo, e trabalhando na contramão de Deus, né? Já que dizendo tudo isso, mas quem jamais resistiu à sua vontade? Quando o Senhor chamou Paulo, Ele disse para Paulo, olha Paulo, dura coisa é tu recalcitrares contra os aguilhões. Os aguilhões são pontas de aço que não deixa o boi de trela, né? O boi fugir, né? Fugir da canga, fugir do jugo, né? Então ele disse, esses aguilhões não deixam você fugir. Então dura coisa
Tu vai te arrebentar todinho, mas dura coisa é tu recalcitrares contra os aguilhões. Eu estava ouvindo um testemunho de um homem de Deus, que ele foi chamado por Deus, e ele disse: eu não vou, e foi ganhar dinheiro, e ficou não só milionário, bilionário, ficou multimilionário ganhando dinheiro. E um dia ele estava numa grande avenida de São Paulo, dirigindo aquele Jeep dele, meu Deus, mega top das galáxias, último lançamento em termos de Jeep, rodão, sonzão. E na hora que ele estava numa grande descida assim, falhou o freio do Jeep. E ele sabia que ele ia morrer, ia se quebrar todinho, não tinha a bag que o livrasse daquele dia, que a coisa era muito feia. E ele lembrou que Deus tinha chamado ele. Ele começou a dizer: Deus, eu vou sim, Senhor. Eu vou sim, Senhor. E tentava puxar o freio de mão. Eu vou, Deus, eu obedeço. Sim, Senhor, eu estou aqui, Pai, eu vou sim. E aí, no último momento, voltou o freio do Jeep. Ele quis voltar atrás, mas não deu mais. Ele já tinha dito para Deus: Deus, eu vou obedecer. E se tornou pastor. Eu não quero falar nomes, eu não vou falar nomes de um segmento denominacional que causou e tem causado ainda um grande impacto na nossa nação. Então, eu amo isso, eu estou amando isso. Então Deus foi me atraindo para Ele. Eu lembro que eu tentei desistir, por várias razões, lá no começo. E eu lembro um momento que eu estava assim, eu digo: cara, eu não vou continuar, eu vou parar esse negócio, eu não aguento mais. Aí eu estava dentro de um quarto, e na hora que eu tinha fechado a porta do quarto para orar, para esse momento de desespero com Deus, e na hora que eu vou saindo do quarto, eu girei a chave da porta, para abrir o quarto para sair, e eu ouvi aquela voz, aquela doce voz que não deixa a gente desistir. Ele diz: a porta que eu abro, eu estava com a mão na chave, a porta que eu abro, ninguém fecha, você é meu. E às vezes a gente diz: oh Senhor, Senhor é o que? É o chefe, é aquele que manda. A gente diz: oh Senhor, ou a gente risca a palavra não, ou a gente risca a palavra Senhor. Mas não existe não Senhor, existe apenas sim Senhor. Se Ele é o Senhor de fato da minha vida e da sua, se Ele é o dono da sua vida e da minha vida. 36 anos nessa loucura, sabe? Eu não pretendo parar. Teve um homem de Deus que falou assim, que o ministério é para aqueles que não podem viver sem ele. Quando alguém acha que pode viver sem esse negócio, então não é para ele, ainda não compreendeu o chamado. Porque a grande tragédia da vida não é alguém morrer novo, morrer jovem. A grande tragédia da vida é alguém ter vivido todos os seus anos sem descobrir o propósito da sua existência ou o seu chamado. E eu quero falar algumas coisas que vão deixar bem mais claro, porque você pode perguntar: mas e eu sou chamado? E qual que é o meu papel? Qual é a minha aqui nesse negócio? Estou sentado, venho todo domingo para cá, eu estou indo para a minha célula, e o que é esse negócio para a minha vida então? Então, o Moisés, ele foi sendo trabalhado, ele já nasceu, ele já era um projeto de Deus prometido, ele já nasceu para isso, tirado das águas, nasceu para isso. E a mãe dele trabalhou e mata tudo que é criança, e a mãe escondeu esse projeto. Depois ela fez lá um barquinho, até chama Moisés, um cestinho, que hoje a cultura gospel, faz o cestinho e põe lá o bebê Moisés, Então, porque o Moisés foi colocado no cesto sobre as águas, e vocês sabem toda a história. Ele foi parar lá no balneário da filha de Faraó, e ela adotou Moisés, e depois a mãe dele mesmo, que se tornou a ama seca do Moisés, e foi doutrinando ele, treinando ele para aquele grande projeto. Então, queridos, eu não vou estar lendo muitas coisas aqui, na verdade, é muita coisa escrita. Eu estive escrevendo esses dias, e eu quero compartilhar alguns princípios desse aqui.
com vocês nessa noite, sobre a questão do chamado. Vamos falar aqui, número 1, primeiro, que o nosso grande Deus, Ele está atento a toda necessidade, todo grito de desespero. O Senhor falou para Moisés, quando Ele estava trabalhando com Moisés, porque antes o Moisés fugiu. O Moisés se tornou um fugitivo diante do chamado, ele fugiu. O Moisés ficou 40 anos no Egito, desfilando nas carruagens de Faraó, do seu pai, vestindo as melhores roupas, comendo as melhores comidas, tendo a educação melhor que tinha na época, vivendo no melhor conforto que tinha na época, tinha status, fama, e aí ele viveu 40 anos achando que era alguma coisa. Deus permite, trabalha, que ele vá para o deserto, e ele fica 40 anos no deserto, para Deus mostrar que ele não era nada. E quando ele vira uma besta, parece uma besta, ele fica ali tão quebradinho, tão encolhidinho ali, tão quebrantado, que quando Deus aproxima dele, ele tem umas atitudes tão estranhas, sabe, diante do chamado que Deus tinha para a vida dele. Mas ele responde a esse chamado. Deus o convence. Deus sabe como convencer cada um de nós, e disse: eu te envio para o Egito. E depois o Moisés vai para o Egito, e Deus mostra como se usa alguém que não é nada. E Deus usa o Moisés por mais 40 anos. Foram 120 anos. 40 é o número de preparação. 40 no Egito, 40 no deserto, e 40 anos levando o povo de Deus pelo deserto. Então essa foi a vida de Moisés, 120 anos, grande legislador, respeitadíssimo até pelo mundo muçulmano. Moisés, aquele que foi tirado das águas. Então vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, Deus está atento a toda necessidade, todo grito de desespero. Tem alguém gritando de desespero aí fora. Só na ilha de Marajó, na Amazônia Marajoara, são mais de 3 mil ilhas e ilhotas que não tem uma igreja evangélica. São 16 municípios, nós já estamos em 3 deles. O alvo está nos 16 municípios do arquipélago Marajoara. Então um grito, diz que tem mais de 30 mil comunidades na região ribeirinha que não tem uma igreja evangélica. E isso, o grande gemido das grandes cidades: drogas, prostituição, família destruída, casamentos destruídos. Graças a Deus pela pegada que vocês têm tido com esse ser. Então há um grito de desespero, há um grito de pessoas que estão pensando em se matar, mas lá no fundo elas não querem se matar. Tem gente que não quer separar, mas está pensando em separar, em destruir o seu próprio casamento. Então Deus está atento a toda necessidade, todo grito de desespero, de crianças que estão sendo abandonadas, de crianças que estão sendo maltratadas. Enfim, há um grito de desespero, e Deus está atento a tudo isso. Como o Senhor fala com Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor, eu ouvi o grito de desespero do meu povo. Foi por isso que eu desci, foi por isso que eu vim, para libertar o meu povo. Segunda coisa que eu aprendo aqui no chamado de Moisés é que você e eu somos a resposta para esse grito de desespero. Eu sempre oro, eu peço para Deus: Senhor, envia trabalhadores para a sua seara. O Senhor Jesus disse, Ele viu as multidões como ovelhas aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E a ovelha que não tem pastor, o lobo ataca, o lobo arranca a orelha, o lobo arranca a pata, o lobo degola, o lobo come o fígado e come o coração da ovelha, porque ela não tem pastor para protegê-lo. Jesus viu a multidões, eu imagino que as lágrimas estavam caindo no rosto dele de compaixão. Ele viu a multidões, ele se compadeceu delas. E logo em seguida ele disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Aí eu sempre perguntei: mas o senhor não está vendo que tem necessidade? Por que o senhor não faz alguma coisa? Mas ele escolheu ter a nossa participação. Rogai é implorar de joelho,
Eu já tive talvez centenas, quem sabe até milhares de orações nesse sentido, e eu estou vendo Deus respondendo cada dia mais esse clamor, que Deus envie trabalhadores. A palavra lá envie é a palavra ekbalo, do grego, que quer dizer arremessar com força, é como um chute numa bola de futebol, e eu digo: Senhor, arremessa eles, dê um chute, Senhor, tire eles do seu comodismo, da sua acomodação, da sua zona de conforto, e arremessa eles para dentro, Senhor, daquilo que Tu tens como Teu projeto nessa geração e antes da sua vinda. Eu rogo a Ti, Senhor da seara, envie trabalhadores. Por isso aparece alguém lá na igreja meio de bobeira, que veio, caiu de paraquedas lá, como no caso do Ico, né? Caiu de paraquedas. A primeira coisa que eu disse para ele, disse: ei, cara, você é a resposta da nossa oração. Ele estava numa cadeira, ele saiu da cadeira e sentou assim no chão, ficou lá assim. Eu fiquei até estranho aquilo, né? Como que eu disse: ei, cara, tu é a resposta da nossa oração, da minha oração. Ele disse: senta bem assim, perto do meu pé, no chão. Ficou lá como se estivesse hipnotizado. Eu comecei a falar muita coisa para ele. Eu estou orando, gente, e Deus vai dar muitos equibalos, está dando muitos equibalos aqui nessa igreja em Palmas, amém? Amém, muitos chutes santos, né? Chutes ungidos de Deus. Olha o chute de Deus, você não aguenta não, cara. É mais poderoso do que daquele jogador, Roberto, né? Roberto Carlos, aquele cara que, meu Deus, eu não sei quantos quilômetros, né, por hora, o chute daquele cara. É sem comparação o chute de Deus. Te prepara para o chute de Deus, amém? Chute de Deus. Então você que está aqui me ouvindo, você é a resposta de um gemido, você é a resposta de lágrimas de desespero, você é a resposta de uma necessidade, você é a resposta e a solução de problemas que estão na sociedade, aqui em Palmas. Foi assim com Moisés era essa resposta e Deus veio para ele. Vou contar um testemunho aqui do meu sogro. Hoje eu estava checando esse testemunho do meu sogro com a Simone. O meu sogro, ele viu uma necessidade em Campo Grande, dos moradores de rua que dormiam lá debaixo dos viadutos, dormiam nas calçadas, e no tempo muito frio em Campo Grande. E ele teve uma ideia. Sem entender, ele foi uma resposta, né, por um grito de desespero, por um estômago faminto que estava roncando sem comida. Ele fez um monte de sanduíches, pegou a garrafa térmica cheia de um chocolate quente e saiu nas ruas de Campo Grande, levando para os moradores de rua chocolate quente e um sanduba para eles comerem, um sanduíche. E teve um deles que ele acordou, o cara estava dormindo assim, debaixo de um cobertor. Ele acordou, o cara, e já com a caneca de chocolate e o pão, e acordou. Ele disse: ei, amigo, eu trouxe aqui para você. Aí o cara puxou assim a coberta, ficou olhando aquela caneca de chocolate fumegante naquela noite fria, e aquele sandubão, né, que vai matar minha fome agora. Ele ficou olhando, ele disse: ei, você é Deus, é? Você é Deus? Você é Deus? Disse: não, eu não sou Deus, mas eu vim aqui trazer o chocolate e um sanduíche para você. Gente, o momento que nós mais parecemos com o Senhor é quando nós respondemos a isso, quando nós somos a resposta para o desespero de alguém. É o momento que nós mais parecemos com Ele. Aquele mendigo na rua, o morador de rua não estava enganado, porque Deus é visto nas nossas vidas, é dessa forma, quando nós respondemos a um clamor, a uma necessidade. Amém, queridos? Então, eu acho tremendo isso. Então, você é a resposta de oração. Terceira coisa aqui, que define o seu chamado. O que define o seu chamado, alguns dizem, é os dons que você tem. Eu sei que os meus dons definiram o meu chamado. Está certo isso, eu concordo. Mas o que define o meu chamado é aquilo que me faz chorar, aquilo que eu choro, aquilo que me comove. Mas não somente isso, é aquilo que me deixa irado, extremamente irado e revoltado. Eu não aceito isso.
Eu não aceito que esse bairro aqui, chamado bairro do Telégrafo, seja cheio de boca de fumo. Eu não aceito que a milícia esteja matando nossos jovens igual como mata mosca. Eu não aceito isso. Eu lembro nós saindo, era uma loucura sair daquele bairro de madrugada. Nós saímos de madrugada para fazer diferença e orar, porque aquilo que te indigna, isso pode definir o teu chamado. Aquilo que te comove pode definir o seu chamado. Aquilo que não deixa você ficar incomodado define o seu chamado. O Moisés, você pode prestar atenção na vida do Moisés. Ele saiu para, curiosamente, a mãe dele já tinha dito: olha, esse é seu povo, Moisés. Você é emprestado para a filha de Faraó, você como filho de Faraó, mas você não é desse povo, Moisés. O seu povo é aquele lá que está escravizado. Imagina as lágrimas caindo no rosto da mãe dele. Nós somos, essa aqui que é a sua família, Moisés. Você foi levantado por Deus, meu filho, para isso, meu filho. E ele, curiosamente, quem sabe até no coração dele, aquela coisa da juventude, né? Muito cheio de si, né? Boizinho, com sua carruagem, com suas bigas, com suas melhores roupas. Mas um dia o Moisés foi atraído lá para aquele bairro, e ele foi andando e vendo, de repente ele viu um egípcio açoitando, né, um hebreu. Meu Deus, ele foi possuído de uma ira muito grande. E ele chegou lá, pegou o egípcio e aplicou o mata-leão. Só soltou quando o cara estava morto. Aquela ira tão grande. Ele não pode fazer isso. Ele não pode escravizar esse povo. Esse povo é o povo da aliança. Então deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre o nosso amor, nossa grande paixão é que define o nosso chamado. Não, muitas vezes é a nossa ira, a nossa indignação. Eu não aceito isso. Por isso que Deus tem levantado alguns homens na política, que eles cansaram. Esses caras ficaram igual Moisés, irados. Eu vou fazer diferença lá nesse negócio, né? E não é só homem que está lá, não. Tem mulheres também. Eu conheço uma que é crente de tudo. Mas essa pessoa que tem uma ira, uma indignação contra a corrupção, e está lá. Isso define o chamado. Define o chamado, a ira, a indignação. Mas também aquilo que te faz chorar. Para mim, o que desperta a minha ira, a minha indignação, aquilo que me incomoda, é o meu chamado me confrontando, é o meu chamado dizendo: eu quero que você realize isso. É muito triste a gente ver na igreja, por isso que ontem eu falei para o Rogério que eu fui curado ontem, porque nós tínhamos um gerador, e toda vez que dava um bug no gerador, ficava tudo escuro na igreja. Tinha um irmão lá, que ele ficava irado, mas não era para resolver o problema não, era irado contra mim, e conversava com muitos irmãos, fazendo motim contra mim na igreja, por causa de um problema no gerador. Ontem eu fui curado, porque quando deu um bug no gerador, lá do nosso acampamento, e aí o Rogério correu com o Jax, descobriram que era sobrecarga, e o disjuntor disparou, e ficou um blackout. O Rogério foi lá, restaurou isso, e disse: não tem jeito mesmo, eu vou dar um gerador aqui para o nosso acampamento. E ele não sabia que ele estava me curando ontem. Ele não sabia que eu estava sendo curado ontem, porque a gente acaba, né, nós somos feitos do pó da terra. Eu acabei ficando assim machucado, liberei perdão, mas tinha um gosto ruim, sabe? Um gosto ruim ainda na boca. Eu disse: meu Deus, a gente como pastor está precisando de pessoas que se indignem não contra nós, né? Criança correndo, aquela bagunça. Aí alguém fica indignado, mas não contra o pastor. Eu vou me indignar e vou investir na sala das crianças. Eu vou oferecer para as crianças do bom e do melhor. Porque o casal está brigando na igreja. O pastor tem que dar um jeito disso. Não. Eu vou me envolver no ECC. Eu vou ser a resposta disso. Eu fico indignado. Eu não vou aceitar divórcio, separação. Aí eu caio dentro do ECC e vou somar com o meu pastor nesse chamado de Deus. Amém, igreja? Então vamos lá. E aí um dia eu estava no centro.
a rua bem estreitinha lá, cidade velha, e carro demais, gente demais. Aí eu vi uma senhorinha toda tortinha assim, sabe? Até negra ela, tortinha assim, tentando atravessar, e ninguém dava chance para ela. Eu parei, segurei mesmo, era muita buzina atrás de mim, sei o que, gente botando o dedo para fora assim, sabe? Aquele tipo de dedo que você já sabe. Eu segurei, e ela puxando assim, atravessou. Gente, depois ela fez assim. Meu Deus, eu comecei a chorar dentro do carro. Eu comecei a chorar. E eu lembro eu chorando, eu tentando dirigir, chorando. Eu não sabia explicar porque eu estava chorando. Hoje eu sei explicar. Era o meu chamado. É o meu chamado. A gente tem que cuidar dos necessitados. Tem que ser voz daqueles que não têm voz. Tem que amar aqueles que precisam ser amados. Tem que servir aquelas pessoas tão carentes e necessitadas. Entende? Então naquele dia era o meu chamado, batendo na porta do meu coração e me avisando: ei, foi para isso que eu te levantei. Você cuidar das pessoas carentes. Nunca mais talvez vou ver aquela senhora, mas eu sei que naquele dia Deus estava marcando a minha vida e colocando o coração dele no meu coração. Então, a quarta coisa que eu aprendo no chamado de Moisés é que Deus precisa de parceiros, que Deus não faz nada sozinho. Ele diz no texto, eu não sei se a galera projetou aí, mas ele diz assim: olha, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. Aí é muito fácil dizer: então faça isso, se vire aí, Senhor. Se vira aí. Eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar de cananeu, do Eteu, que eram as nações que eles tinham que derrubar e tirar. Então, queridos, Deus desce para fazer. Amém? Diga assim comigo, diga: Deus desce para fazer, mas Ele não escolhe fazer sozinho. Ele escolhe fazer comigo. Ele conta comigo. Amém? Ele conta contigo. Ele não desce para fazer sozinho. Eu desço para livrar, mas eu conto contigo. Eu preciso de você. Você é importante para o meu projeto, para o meu plano, para o meu propósito, para o meu desígnio. E aí ele diz assim, agora que ele diz que desce a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, aí ele fala para Moisés assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Robert Coleman, esse livro, O Plano Mestre do Evangelismo, foi lançado no Brasil em 1960. Eu ainda não tinha nascido. Esse livro foi lançado aqui no Brasil, Plano Mestre de Evangelismo. É um livro, parece meio arcaico, mas é muito querido esse livro. Até agora eu vou desenvolver um trabalho com um pastor baseado nesse livro. Eu tenho um caderno de exercício desse livro. Eu vou dar para o pastor ler esse livro, e daí eu vou dar o caderno de exercício, e ele vai poder juntar, vamos dizer, agregar valor na vida dele, pessoal e ministerial. Então o Robert Coleman, ele diz assim, que o método de Jesus são homens. Jesus veio enviado pelo Pai, com poder, com autoridade, mas o método dele é homens. E ele logo ora uma noite inteira e escolhe quantos? 12, depois 70, depois 120, e aí foi se multiplicando por toda a terra, essa comunidade de discípulos chamada igreja, eclésia, aqueles que são chamados para fora do sistema para poder servir a Deus. Então, o Paulo diz, porque de Deus nós somos cooperadores, ou seja, nós cooperamos com Deus. O Moisés não estava trabalhando para Deus, ele estava trabalhando com Deus. O chamado não diz que você é chamado para trabalhar para Deus. O seu chamado é para trabalhar com Deus, porque de Deus nós somos cooperadores, ou seja, nós operamos com Deus. Deus se move, a gente se move com Ele. Amém? Se Deus retrocede, a gente retrocede com Ele. Se Ele avança, a gente avança com Ele. Se Ele para, a gente para com Ele. Se Ele fala, a gente fala aquilo que ouviu dEle.
Amém? O próprio Jesus deu exemplo disso. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só falo as palavras que eu ouço meu Pai me dizendo. Então Jesus fazia o que o Pai fazia. Ele falava o que o Pai falava. Ele era cooperador do Pai. E o corpo dele também na terra, que é a igreja, tem que caminhar assim. Não, o nosso chamado não é para trabalhar para Deus, é para trabalhar com Deus e ser resposta de um gemido, de um clamor e de necessidade de alguém. Alguém pode dizer assim: eu não sei, eu só dei essas centrais de ar-condicionado aqui. Não, você não deu só as centrais de ar-condicionado, não. Você está salvando vidas. Porque eu só dei esse piso aqui para esse prédio. Não. Você não deu só esse piso, não. Você está salvando vidas. Porque ajudei construir e aí. Não, você não só ajudou a construir, você está salvando vidas. Amém? Porque ajudei a comprar esse equipamento de som, essa bateria, esse negócio e essas luzes aí. Você está ajudando a salvar os jovens. Os jovens gostam disso, dessa loucura santa, né? Das cores, fica gostoso o ambiente. Por quê? Porque nós temos que ter um lugar gostoso para os nossos amigos. Nosso propósito aqui é salvar vidas. Esse é o nosso chamado, amém? Nosso chamado, esse é o nosso negócio. O nosso negócio é gente. Jesus se desgarrou da caravana e ficou em Jerusalém. E os pais adotivos ficaram desesperados, foram de família em família procurando no longo daquela caravana. Cadê Jesus? Vocês viram Jesus? Não, ninguém viu. E aí, vamos voltar, amor, vamos voltar para Jerusalém. Aquele desespero de pais que perde o filho. Aí vão andando e vão olhando, o coração batendo rápido. E aí eles entram no templo e vê Jesus entre os doutores da lei, discutindo, falando com eles. Aí chegou ali, aí Jesus olha para ele, aquela coisa de pai, de mãe, né? Que papel você fez, né? A gente estava desesperado, você deixou a gente. Isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Que eu estou fazendo uma novela aqui hoje à noite. Aí Jesus olha para eles com muita serenidade, respeito dos seus pais, e diz assim: acaso não convinha eu cuidar dos negócios de meu pai? Amém? Acaso não convinha? Eu gosto muito. Isso não é na ARA, na Almeida, revista atualizada. É na corrigida. Eu gosto lá desse versículo da corrigida. Acaso não convinha que eu estivesse cuidando dos negócios de meu pai? Eu gosto muito desses negócios do pai. Qual que são os negócios do pai? Os negócios do pai são vidas. É salvação de pessoas, é restauração de pessoas, é o avanço do reino de Deus na terra. E o reino de Deus não está aqui nem ali. O reino de Deus está no coração dos homens, é estabelecido no coração dos homens. Porque eu só tenho, pastor, minha empresa. Pastorei a tua empresa, ganha muito dinheiro e tu vai ganhar. Eu estou falando para alguns aqui, você vai ganhar muito dinheiro. Você não diz amém, não? Você vai ganhar muito dinheiro. Mas esse dinheiro não é para você. Você vai, claro, vai viver confortavelmente, vai cuidar da tua família, mas o restante é o reino, filho. É o reino. Jesus já disse que ele que é rico para si mesmo, não é rico para com Deus. Você vai ser rico para com Deus. Quantos aqui querem ser ricos para com Deus? É pouco. Quantos aqui querem ser multimilionários para com Deus? Meu irmão, você tem. Jesus disse que nós faríamos maiores obras do que ele fez. Então, perdão aí, sabe, a agressividade de não só ser apenas rico, mas multimilionário para Deus. Eu creio que cabe isso com o coração daquele que está correto com Deus. Então, queridos, quinta coisa, não sei, deixa eu olhar meu tempo aqui. Meu Deus, pastor Jacques. Tem que parar agora, né? Vou terminar com isso aqui. Eu creio que isso aqui é muito top. Deus criou a interdependência no chamado. Eu queria que vocês falassem assim. Diga assim, pastor Jackson,
o Senhor não faz nada sem a gente, não. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: cara, esse teu chamado aí, meu irmão, tu não faz nada sem mim, bicho. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: você não faz nada sem mim. Tome vergonha, você não faz nada sem mim. Eu tenho certeza que o pastor Jackson diz nessa noite, né, pastor Jackson? Realmente, eu não faço nada sem vocês. Ele criou a interdependência no chamado. Talvez você vai ouvir algo que você nunca ouviu. A gente pensa que não. Até eu quero mandar para Michele Bolsonaro esse versículo. Ele disse: Senhor, Moisés, olha o papo do Moisés: Senhor, eu sou pesado de língua. Eu não sei falar, Senhor, eu não sei pregar, eu não sei discursar, eu não sei falar com essa multidão, como é que eu vou falar com eles? Aí o Senhor disse: ei, Moisés, espera aí. Quem foi que criou? Quem fez a boca do homem? Quem fez a língua do homem não fui eu? O Senhor? Quem fez o cego e o surdo? A gente só acha versículos de fé que diz, né, ser curado da cegueira e da mudez. Mas o Senhor disse que foi Ele que fez o mudo. E até criou uma linguagem, né, Libras. Deus é tão bom, né? A gente diz: mudo não fala. O quê? Eu vejo lá no shopping um point dos surdos e mudos. Meu Deus, esses caras estão bradando ali. Ninguém está ouvindo, mas eles estão num papo quente ali. Quem foi que fez o surdo e o mudo? Acaso não sou eu, o Senhor? Moisés, eu vi você assim, Moisés, pesado de língua. Você vai precisar do seu irmão Arão. Porque, irmãos, um chamado isolado não é chamado. Ele é um convite à soberba. Ele é um convite ao egoísmo. Ele é um convite para a pessoa ser Deus dela mesma dentro desse chamado. Quantos aqui estão me entendendo, gente? O chamado, ele é interdependente. Nós não podemos fazer nada nesse chamado se não for conjuntamente, juntamente com os outros, somando conosco, participando um dos outros. Se alguém disser: eu não tenho chamado, tem sim. O seu chamado é o chamado do seu pastor. Talvez você tenha algo particular também na sua vida, algo peculiar, que Deus falou, Deus tocou para você fazer. Deus já falou comigo, pastor Genildo. Eu sei para que Ele me escolheu. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque eu nasci, porque eu estou aqui nessa vida. Eu sei, pastor Genildo. Eu vou pegar na sua mão e dizer parabéns. Isso é lindo demais. Mas eu vou dizer para você: você não pode fazer isso sozinho. Você não vai realizar sozinho, porque Deus mesmo criou limitações em você. Criou limitação em você. Tem coisa que o pastor Jackson faz maravilhosamente bem. Eu acho que uma delas é pregar. Mas tem outras coisas que Deus vai precisar de. Aliás, o pastor Jackson vai precisar de cada um aqui, somando. Aí diga mais uma vez para ele. Diga forte, tá, irmão? Você não fica com medo do pastor Jackson, não. Ele é gente boa, tá? Diga assim, bem forte: pastor Jackson, o senhor não faz nada sem a gente, não, pastor Jackson. Não adianta. Amém, irmão? Não adianta. Deus criou a interdependência no chamado. Deus levanta o Arão para ser boca de Moisés. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei a tua boca com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. E ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Meu Deus do céu.